Ô, Juca, é isso, hein? O Flamengo ganhou a segunda com o Felipe Luiz, 2-0 no Bahia. 15 jogos do Rogério contra o Flamengo, 15 derrotas, foi chamado de burro também. 2-0 e você acabou de falar, o Gerson jogou tudo e o Flamengo tá jogando bem. Olha, vocês estão desprezando a possibilidade do Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro? Olha, Tem um jogo a menos, pode ficar a 6 pontos do Botafogo. Bom, é claro que é complicado, porque pode ficar a 6 pontos do Botafogo, fica a 4 do Palmeiras, fica a 1 do Fortaleza, tem que tudo isso acontecer. Mas descartar o Flamengo, bom, eu também fico à vontade para dizer aqui que desde sempre eu digo, tem Flamengo, para mim, é sempre um possível favorito quando não é o grande favorito. Não é o grande favorito para ser campeão brasileiro nesta temporada. Não é. Antes dele, tem Botafogo e tem Palmeiras. Né? Para mim, aliás, Palmeiras mais do que o Botafogo até sábado. Eu confesso que me decepcionou bastante a atuação do Palmeiras em Bragança. Eu achei que o Palmeiras não ia dar sopa pro azar para ninguém inferior a ele. E deu. E deu. E terá o Botafogo pela frente. Tá bom para descontar ou para perder o título de uma vez. Porque o Botafogo tem se comportado com muita maturidade. Mas o Flamengo está aí. Se o Flamengo começa a piscar luz, time para, digamos, enfileirar vitórias nos jogos que lhe faltam, ele tem. Ele tem. Então, os outros que se cuidem, pelo menos. Porque o Flamengo, numa onda de otimismo que parece ser fundamentalmente aquilo que o Felipe Luiz traz, né, antes de poder concretamente mexer no time, né, embora tenha incutido esse espírito, o Flamengo ataca, ele disse isso na entrevista coletiva pós-jogo, né, corro riscos, mas não abdico de pôr meu time na frente. É bom olhar para o Flamengo. É bom não esquecer que tem Flamengo aí na luta. Eu Agora, acho que está na luta. Tem um ponto para a gente observar, que é como o Flamengo vai lidar com o Brasileirão diante da Copa do Brasil, haja vista que a própria diretoria deixou muito claro que a prioridade é a Copa do Brasil, fez toda a manobra que a gente falou, com a conivência da CBF, para mudança de tabela, e favorece, no caso, a Copa do Brasil, né? Então, como vai jogar o Flamengo nessa data FIFA com os desfalques? O Arnaldo tem o nosso Excel de desfalques, se eu não me engano são 7 ou 8 também, por conta das convocações. Então, aí teve o Fabrício Bruno convocado agora para o lugar do Militão. Então, a gente tem que considerar como o Flamengo vai jogar essa próxima rodada, que vai ser logo depois da data FIFA, com tantos desfalques, se vai aguentar, né? E é Fla-Flu, exatamente. A ironia nisso tudo é que prejudica mais uma vez o Corinthians, que não só vai jogar com o Atlético Paranaense sem sua força máxima, como verá o Flamengo enfrentando o Fluminense, que concorre com o Corinthians para não cair, né? O Flamengo desfalcado. São as coisas de uma mudancinha de tabela. Será que a prioridade para a Copa do Brasil era esquecer o brasileiro? Era porque tinha o Tite no comando? E com o advento, com a chegada do Felipe Luiz, né? Eles não podem mudar os objetivos? Pode ser. Agora, né, na volta, vale ressaltar também que Flamengo e Corinthians vão jogar na quinta à noite, o que significa um pouquinho de intervalo que pode possibilitar o uso de jogadores da data FIFA. Quem joga na quarta não tem essa primazia, né? E tem gente que vai jogar na quarta. Né? Vai jogar, falei, São Paulo e Vasco, e o Atlético Mineiro com Fortaleza, né? Esses jogam na quarta-feira, imediatamente após a data FIFA. E tem a questão que também não deixa de ser, nesse momento, bem interessante, que é o jogo atrasado do Flamengo na tabela do Brasileiro contra o Internacional em Porto Alegre, Internacional que vem muito bem nesse momento, né? Não é um jogo atrasado assim, esses 3 pontos dá para contar, né? Sim. É um baita desafio, né? O jogo atrasado. Sem dúvida nenhuma. Bem lembrado.
Se o Internacional ganhar esse jogo, ele passa o São Paulo? Passa. Sim, Passa o São Paulo. sim. Sim. E aí, Danilo, a gente, na rodada passada a gente falava, olha, o Palmeiras, hein, dando sinal aí, farol, atrapalha, controle. E o Flamengo? Então, o Flamengo tem essa questão que falei agora, de como vai levar. Agora, fato que o Flamengo está mostrando, pelo menos na intensidade, de novo, é um segundo jogo consecutivo que a gente vê o Flamengo marcando em cima, pressionando o adversário, dando pouco espaço. Mas, de novo, vou fazer aqui as ponderações para me chamarem de Titi Press, como brincou o Renato Maurício Prado, como os flamenguistas estão bravos comigo, porque eu faço as ponderações em relação ao trabalho anterior. Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo. De novo, mais uma derrota. O Flamengo, de novo, perdeu chances e empilhou chances perdidas, como já acontecia em outro momento. O Flamengo do Tite já tinha eliminado o Bahia na Copa do Brasil. Então, assim, de novo, bons sinais, 2 jogos, 2 vitórias, Felipe Luiz traz uma boa expectativa, muda o ambiente, mas o Flamengo ainda faz coisas que a gente já via fazer com o Tite. Agora a questão o ambiente está todo outro. Como eu disse, o 1-0 contra o Corinthians, em outros tempos, o time sairia vaiado do Maracanã. 1-0 contra o Corinthians do jeito que foi, o time saiu aplaudido. E como disse o nosso Fernando Roberto aqui, co-diretor com o Rubens aqui do nosso programa, já tem o filipismo, né? Então, você vê uma mudança de ambiente clara. Agora, o X da questão Fla-Flu, apesar de ser na quinta e tudo mais, tem jogadores que podem estarem jogando na terça, os caras do Flamengo, então vão ter condições de jogar na quinta. Tem um pouquinho de diferença, sim, mas ainda assim é um ponto para a gente observar. Bons sinais, tá mudando o vento no Flamengo, mas ainda para eu poder ser adepto do felipismo, eu queria ver mais umas 2 rodadas, Tiro. O Rogério Manuel fala, Filipinho, é cedo, mas promissor. Tá? É o que ele fala aqui. Você acha que dá ainda, Arnaldo? Matematicamente dá. O que acontece é que o Flamengo não tem os confrontos diretos para descontar, né? Ele já não enfrenta mais o Botafogo e o Palmeiras, que se enfrentam, né? Então o Flamengo teria que fazer uma campanha aí, 10 rodadas praticamente perfeita, sem ter a chance de descontar nos confrontos diretos, né? Lembrando que ele perdeu os 2 jogos para o Botafogo, líder, né? Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E acho que como o Danilo falou, as atenções, mesmo que tivessem sido já alteradas na era Tite da tabela por a Copa do Brasil, eu acho que estão muito em função de ganhar um título na temporada. E hoje a Copa do Brasil, você ganhou o primeiro jogo do Corinthians, está na semifinal, né? Do outro lado estão Galo e Vasco. São 2 clubes. Se você ganha um título, eu não vejo como desprezar um título da Copa do Brasil em que você tem numa semifinal o Corinthians, e se você passar na final ou contra o Vasco, um dos seus principais rivais, ou contra o Galo, que é um rival histórico também nacional. Então, é um título grande, vai repercutir demais. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Filipinho pode crer, viu, Tironi? Então, eu acho que está mais... Não digo que esteja à mão, mas são 3 jogos, certo? Copa do Brasil. Um contra o Corinthians com uma vantagem, e mais 2 numa eventual final se passar. O brasileiro são 10 jogos para você descontar. Não é sem confronto direto. Então não é simples, né? Eu acho que ficar entre os 4 no brasileiro, sim, obrigação. E disputar o título da Copa do Brasil, eu acho que aí estaria de bom tamanho para um time que não foi bem o ano todo, né? Ainda sempre ficou a desejar. Agora deu uma resposta nessa parte final. Para fechar, quem também ganha moral aí é o Gabigol. Olha só o que o Marcos Braz falou. Outro dia ele falou assim, não vai renovar, vai embora, não queremos mais e tal. Olha agora, ontem ele falou, Marcos Braz sobre o Gabigol. Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar. Ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo, que também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta, então, em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação à parte financeira. Ou seja, o que já era, daqui a pouco ele vai embora, já não é mais. Capaz do Gabigol renovar com o Flamengo ainda, outra possibilidade aí. Quem foi embora da Câmara de Vereadores foi ele, ainda bem. Foi ele.
Exatamente. Isso. Não foi reeleito, entrou como suplente, mas não foi Não, reeleito. e o Gabigol, o sósia, não se elegeu também. Esse tá fora. Nem o sósia, Está nem o Marcos Braz. Nós chegamos a 4.600 likes. Isso. E eu estou indo embora. Até sexta. A gente vai só mandar a agenda aqui até sexta, Juca Kfouri. O Mauro já voltará na sexta-feira. Bom falar. Tivemos aqui, então, portanto, 4.600 likes. Vamos chegar em 5.000 rapidamente. E agora tem o Joga Junto às 10 horas agora. Às 11 horas tem o Fim de Papo. Às 18 horas tem o... 11 horas não é fim de papo. 18 horas não, é fim verdade. de papo. Às 18 horas é o Fim de Papo. Às 11 horas é o de primeira. 11 horas de primeira, 18 horas o Fim de Papo, agenda aqui no canal UOL Esporte. Valeu, Juca, que já foi. Valeu, Arnaldo, valeu, Danilo, valeu, Trajano. A enquete deu Corinthians. A enquete deu Corinthians de longe. Vamos só falar aqui, ó. A enquete ficou assim, considerando seus objetivos principais, particulares, para quem a rodada foi pior. Corinthians, que briga para não cair, 70%. Palmeiras, que briga pelo título, 17%. São Paulo, que briga pelo G4, 13%. Sexta-feira estamos de volta. Valeu. Tchau.